Informação na quarta-feira é o Girassol Jornal. Há famílias sem abrigo e proteção em Cacoaco. É mais um episódio de demolições de residências. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Este é o assunto em destaque, mas também temos outros que passam por um novo olhar sobre o dia-a-dia das pessoas que vivem a depender de biscatos. E a atuação na via de falsos taxistas que continuam a fazer vítimas. O caso das dívidas forçadas de burladores que resultaram na morte de alguém no Zango. Projetos sociais em Angola. Portugal alarga a linha de financiamento para 2.000 milhões de euros. Comissão mista Angola e Brasil com foco no reforço da cooperação diplomática. Olá, boa noite. Bem-vindo. Começamos hoje com a triste história de um cidadão que tirou a própria vida por não ter conseguido pagar dívidas que foram contraídas de forma forçada. Aconteceu no Zango, em Viana. O cidadão em causa foi vítima de burladores que o forçaram a dever dinheiro para pagar um artigo que não existia. Segundo os familiares, tudo aconteceu na passada quinta-feira, 30 de março, quando o falecido Rodrigues João, de 62 anos, recebeu uma ligação, supostamente, do ex-inquilino residente na província do Ambo. O xará foi inquilino dele. Ele vivia aqui, agora está no Ambo. É o xará que está me ligando, que tem um documento que ele tratou em 2002, esse é 2003. O maniano quer esse documento para poder dele dar, porque a loja dele, senhor Avará, a loja dele está sendo fechada por causa do documento que não tem. Então, assim, como que vou ir? Ele pergunta, como que vou ir lá para mim ter com o senhor? Ele disse, não, você pega o dinheiro, vai lá no senhor, depois o nome ele mesmo escreveu. Assim que ele foi, ficou, não demorou. Disse, não, o coisa não está transferido. Faço como? O filho mais velho de Rodrigues não desconfiou, pois acreditava ser alguém de confiança. A minha irmã estava a raspar o cartão de saldo. Ele me disse, eu estou rico de saldo. Ele disse, não, por que não me dás um? Ela me disse, não, esse aqui é do pai. Ele vai mandar em alguém. Cheguei aqui dentro, eu encontrei, perguntei, disse que não, é um documento que eu estou a tratar. E nesse mesmo documento vou ter benefício. E o dinheiro que eu fui depositar não entrou, por isso que eu comprei saldo, que eles vão dividir esse mesmo saldo no escritório dele. Eu não liguei, porque ele tinha saído, acreditei que ele conhece a própria pessoa. Para que o negócio não falhasse, o suposto burlador pediu ao malogrado para que transferisse 300 mil kwanzas para a sua conta bancária. A vítima, entusiasmado com o lucro que obteria do referido negócio, foi obrigado a contrair várias dívidas. Estava satisfeito porque ele vai receber o dinheiro. Eu vou pagar as minhas propinas dos meus filhos, tá bom. Então, de manhã à quinta-feira, ele logo que sai na cama dele para vir aqui na sala, procurou a filha, estava a lavar louça, chama a filha. Filha, vem, toma o dinheiro, vai comprar um mata-bicho. Filha disse, pai, estou a vir, estou ainda acabar de lavar a louça. Ele ficou aqui, afinal, estava a fazer a conta do dinheiro que ele gastou. Que ele pediu empréstimo para dar juros. A filha agora sai, onde que ele estava a lavar a louça, vai no pai para ir buscar o dinheiro. Quando vai abrir a cantina, o pai já estava pendurado. A família pede justiça pelo sucedido. Queremos justiça.
para que não possa acontecer mais vezes coisas desse género, porque o país está a arrebentar pelas costuras. Tiraram um chefe de família, da família dele. Ele a pedir dinheiro às pessoas para poder depositar para uns burladores. E retratamos a seguir uma realidade que acontece no distrito urbano do Sequel, em Cacoaco, e que envolve várias famílias lesadas, sem abrigo e proteção. Tem a ver com demolições de residências, processo que tem pela frente um empresário não identificado e acontece desde 2001. Amanhã está tudo tranquilo, das 14 em diante. Ele mesmo é a hora dele. Queremos a justiça! Nós queremos a justiça! Onde é que nossos irmãos vão dormir? O pedido dessas famílias surge devido à destruição de várias residências no bairro Sombra dos Embondeiros, no distrito urbano do Sequel, há 2 anos. Elas alegam que têm toda a documentação e que já recorreram várias vezes, mas sem sucesso. Nós estamos desde 2006 a ser perseguido no camarada senhor Jorge Bondo. O senhor apareceu aqui com cerca de 50 cães, empresa de segurança civil. Ficaram a fazer tiros no bairro e fui levado para a cadeia. Fiz 9 meses na comarca de Viana. Recorremos tanto, esse caso está na PGR, está no SIC Geral, já fomos para o tribunal, fomos para Cacoaco, não estamos a ser ouvidos nada. Qual é o ponto que me preocupa mais? É do senhor Jorge, que nunca dá cara nessa instituição de onde nós batemos as portas. Ele só manda pessoas com envelope que é para poder entregar. Eu, no meu caso, que eu sei que o artigo é meu, eu dou a cara. Agora ele foge das pessoas. Quando parte uma casa, ele vai demolindo e vai tapando. Vai tapando os escombros para não ter sinal e amanhã, quando aparecessem as entidades superiores, então, para dizer que aqui não tinha casa, aqui tinha prédios, até lá no comando provincial e no governo provincial constatamos que ele não tem um documento credível que nós temos. Há 2 anos que várias famílias aqui na Sombra dos Embondeiros, propriamente no município de Cacoaco, estão na luta pelas suas residências devido às demolições. Conforme pode perceber nestas imagens, toda esta zona tinha residência, segundo os moradores. Mas até agora, um senhor não identificado continua a demolir as suas residências. Os munícipes alegam que só na semana passada vários cidadãos foram raptados. Na semana passada, quando eram 3 horas da manhã, assustei-me com 2 patrulhas do SIC, invadiram a minha propriedade, entraram na minha casa, esforçaram-me a andar com eles, tiraram-me da minha casa, andaram comigo mais de 6 horas. Só assim que me levaram até o comando. Obriguei o procurador a me explicar o motivo que me levou até ali. Ele disse que é uma senhora que me notificou. Pedimos, a minha advogada pediu que a senhora aparecesse. O do procurador de boca cheia disse, não posso. Nós queremos nosso terreno de volta, porque nesse mesmo terreno aqui, ele já partiu a primeira vez, partiu a segunda vez, hoje é a 3ª vez que ele está a partir. 383 casas, só que estavam aqui. Outras estão acabadas de morrer por atenção, até o meu esposo também. Através dele assistir a demolição que passou aqui, quando chegou lá em casa não resistiu, morreu. Sem dar entrevista, o acusado Jorge Paulino Bondo não negou e nem confirmou a acusação, mas garantiu que a administração municipal de Cacoaco conhece o verdadeiro proprietário daquelas terras. E sobre a suposta envolvência de altas patentes do Serviço de Investigação Criminal de Cacoaco, o porta-voz do SIC Geral respondeu. Bem, primeiro dizer que nós não confirmamos esse facto, porque a missão dos nossos operacionais do SIC é proteger o cidadão e os seus bens. Essa é a primeira tarefa do Serviço de Investigação Criminal. Se houver alguma acusação ligada a algum efetivo, ela tem que ser concreta, não pode ser genérica. Sem fornecer quaisquer dados, a administração de Cacoaco prometeu pronunciar-se nos próximos dias sobre o assunto para o devido esclarecimento. Demolições que acontecem desde 2021 em Cacoaco. Agora um novo olhar ao dia-a-dia de pessoas que dependem de biscatos para garantir o sustento. A alternativa que, diante do cenário de escassez de emprego no mercado, mantém famílias vivas. Realidade que, por outro lado, impõe celeridade por parte do Estado nos programas que visam não só a criação de novos postos de trabalho, mas também a rápida organização da atividade informal. Acompanhe a história de hoje. Estas imagens parecem não indicar muita coisa. Os artigos expostos à luz do dia revelam a procura de algum meio de sustento para muitas famílias em Luanda.
Para estes homens e mulheres, sair de casa em direção às ruas da centralidade do Quilamba é a certeza de que, tarde ou cedo, aparecerá algum trabalho e, deste modo, colocar comida à mesa e pagar de forma regular a escola dos seus filhos. No dia a dia mesmo é difícil, mas digo que é difícil. Você vê, as crianças estão tentando descair, a hemoglobina está baixa, o que faz é a falta de alimentação, de uma boa alimentação. Porque a criança acostumou a comer bem, mas por causa dessa fase começa a baixar o corpo. Nós chegamos aqui às vezes 7 horas, 6 horas, a dia é mesmo difícil, nenhum biscato aparece. E se aparecer, às vezes por semana, uma vez, ficamos 2, 3 semanas sem aparecer biscato. Quando eu levanto na cama, me sinto mesmo que não, tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, tenho que ir buscar o pão de cada dia, mais ou menos dos meus filhos, né? Existe um lugar onde estes biscateiros ficam e alguém dita as regras do jogo. Nestes 8 anos, eu sento-me sempre aqui na placa. Significa, vamos sentar, esperar, se aparecer ninguém, te solicitar num trabalho, vai fazer. Se não aparecer ninguém, pode fazer 1 semana, 2 semanas sem trabalhar, sempre vem também. No biscate não há diferença de idade e de género, como é o exemplo da dona Antônia Rodrigues, que também anda nas ruas de Luanda à procura do seu pão de cada dia. Rua vi à procura do trabalho, de lavar, engomar, se aparece. Então viemos para fazer isso aqui na rua, sentar, desde manhã com a fome, sede. Imagina, em casa tem doença às vezes, não dá para sentar em casa. Tem que ir procurar o que dá para comer nas crianças. Esta senhora é mãe de 4 filhos. Trabalhou durante 5 anos numa empresa privada, mas foi despedida tão logo surgiu a Covid-19 em 2020. De lá para cá, anda com os seus documentos, na esperança de que algum dia venha a ser contratada. O trabalho particular da casa é muito diferente com o da empresa. A empresa conhece os direitos do trabalhador. E é mesmo complicado conhecer alguém que saiba respeitar o direito de um trabalhador. Não é fácil por causa das escolas, da educação dos meninos, o sítio onde a pessoa vive também não é nada fácil. Então isso dificulta mesmo o nosso cotidiano. Estes cidadãos são obrigados a fazer trabalhos de todo tipo para garantir que ninguém passe fome em casa. A salvaguarda da integridade dos angolanos, face ao não rendimento ou o salário, obriga a que todos os dias tenham que decidir a ceder a vida. E não deixa de fazer vítimas a atuação de falsos taxistas na via. Luanda é a região do país onde a maioria dos casos acontece, casos cada vez mais frequentes. E cada um deles contado em versão diferente, o que mostra que os homens do alheio estão sempre a inovar no modo de agir. A situação exige das autoridades mais atenção. Não é de hoje que os assaltos em viaturas acontecem por Luanda e outros pontos do país. Maioritariamente, as ações criminosas são realizadas por falsos taxistas que atualmente muitos deles abandonaram a má prática. E muitas das vezes já fizemos como? Pegávamos quando sobrava 2 passageiros ou 3 passageiros, as vítimas eram mais as meninas. Nós pegávamos, levávamos o carro a um outro sítio e recebíamos todos os meios. Nós não conseguíamos quando está lutado porque não sabíamos quem é que está aí de lado. Porque muitas das vezes, uma vez já se encontramos também com a polícia. Tentamos desarmar alguma moça no táxi, 2 polícias tiraram as pistolas. Nós temos que lutar para abandonar o carro, lutamos com eles, atiramos ali e fugimos. Então, eu acho que não é vida mesmo, não é. Aqui neste ponto de concentração de taxistas no Kazenga, as pessoas que anteriormente se faziam passar por motoristas de táxis, hoje decidiram dar um outro rumo à vida. Hoje em dia, eles mostram ser novas pessoas, consoante os nossos padrões e regulamentos e as normas que temos cá na nossa organização, né? Pelo desenvolvimento de lá para cá, o comportamento deles mudou e hoje nós acreditamos que eles estão fora dessas práticas negativas. Para algumas pessoas que foram vítimas de assaltos dentro dos táxis, foi um momento difícil de ser ultrapassado. Segundo elas, aquela altura foi um terror que nunca mais haveriam de esquecer. Primeiramente pensei nos meus filhos, depois pensei na minha família, porque naquele momento de susto
Eu, como já vi acontecer, algumas pessoas que foram assaltadas no táxi se atiraram pela janela, e eu também queria fazer a mesma coisa, só que já não me deu tempo porque o moço já estava no segundo banco. Foi um momento mesmo de terror. Não esqueço daquele momento, não sei se um dia vou apagar da minha memória, não sei. Apareceram 6 jovens armados e me mandaram acabar de tirar os passageiros que já estavam em cima do carro. Me colocaram, me mandaram acompanhar. De princípio até pensei que eles deviam levar o carro, mas quando chegamos no tanque do Kazenga, eles me disseram que não vamos te fazer mal, mas queremos que você nos leve até o Samizang. O Serviço de Investigação Criminal continua atento e no encalço dos autores destas ações, que usam preferencialmente carros descaracterizados. O SIC, por via de denúncias, tem estado, em algum momento, a desmantelar algum grupo de pessoas que se fazem passar, ou de cidadãos que se fazem passar por taxista, usando as vias normais, as rotas normais, e na maior parte dos casos com viaturas descaracterizadas, em que as pessoas tomam esses veículos como se fossem táxis, e no interior desses veículos são anunciados assaltos, em que elas são subtraídas todos os pertences das vítimas, e muitas delas até, em algum momento, acabam sendo abusadas sexualmente, no caso das cidadãs. E continuamos na senda da criminalidade com resultados das mais recentes operações do Serviço de Investigação Criminal. Que hoje mesmo apresentou cidadãos detidos por posse ilegal de diamantes e outros por falsificação de dólares. O Serviço de Investigação Criminal apresentou esta quarta-feira à imprensa uma suposta rede de criminosos detidos por tráfico ilícito de diamantes. Segundo o SIC, os acusados faziam-se acompanhar de 18 pedras de diamantes que seriam vendidas a um cidadão português no valor de 14 milhões de kwanzas. Esse esquema foi montado quando esses indivíduos contactaram um cidadão português com informações de que as pedras de diamante foram obtidas por um suposto soba na Lunda Norte, em companhia do seu filho, e que eram para ser vendidas a uma terceira pessoa. O cidadão português, convicto de que estava a realizar um negócio que podia ser bem sucedido, acabou entregando 14 milhões o valor de 15 milhões de kwanzas, de um total equivalente em dólares de 136 mil dólares, que seriam então utilizados para a compra dessas supostas pedras de diamante. Ainda hoje, uma outra rede de criminosos foi desmantelada pelo SIC por contrafação de notas falsas, envolvendo supostamente no esquema um pastor da Assembleia de Deus Pentecostal que pretendiam introduzir no mercado cambial 500 mil dólares falsos. Estamos a falar de um grupo de três cidadãos identificados por Mário Pedro Manuel, também conhecido por Moreno, solteiro, 39 anos de idade, pastor da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Um outro indivíduo, Antônio Martins de Souza, também conhecido por Paco, solteiro, 36 anos de idade. Este que era um dos indivíduos estava envolvido para o contacto com gerentes de bancos, no sentido de introduzirem notas falsas. E uma outra cidadã que é comparsa do primeiro identificado e também irmã da mesma igreja, que é a senhora Santa Maria Balança, também conhecida por Santa. Dizer que esses indivíduos pretendiam, através de contactos com alguns gerentes de bancos, introduzir essas notas falsas no sistema ou no circuito monetário do curso legal. E caso fossem bem-sucedidos, o objeto seria trocar os 500 mil dólares falsos por 250 mil dólares verdadeiros. O contributo da mulher no desenvolvimento da indústria mineira angolana foi motivo de debate hoje a nível de Luanda. Aconteceu no Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás uma troca de experiências que juntou várias mulheres que operam no setor. De acordo com a estimativa mundial, as mulheres representam cerca de 8 a 12% da força de trabalho global da indústria mineira. As mulheres na mineração ocupam cargos de vários níveis da cadeia de valor, desde intensivos em mão de obra até cargos mais tecnicamente qualificados e de gestão. Tudo isto foi tido em conta na primeira mesa redonda sob o lema A Mulher na Indústria Mineira Angolana. Angola abraçou o desafio que é a Agenda 2030 da ONU,
onde o quinto pilar, não é, estabelece a igualdade de género e pretende-se atingir até 2027 uma cota no setor mineiro de 50-50, igualdade de género. Uma das funções da agência é regular o setor. Então, saindo daqui desta mesa redonda, estamos a levar boas notas e uma delas vai ser a proposta de revisão dos regimes laborais, não é? Por natureza da própria mulher, nós sabemos que a mulher é mãe, ela tem que cuidar da família. E o setor mineiro é um setor predominantemente masculino. E então a mulher aí, eu não diria que vai tendo algumas desvantagens, não. Ela tem que se posicionar com base naquilo que é a sua natureza. Não tem sido tão fácil, tem sido difícil, porque trabalhar com homens também não é fácil e trabalhar a vida de mina não é uma vida muito fácil. O desenvolvimento do setor mineiro tem contribuído para o crescimento da economia nacional, sendo que as mulheres fazem parte deste processo. Por isso é importante que cada vez mais se dê a devida importância a esta franja da sociedade, sendo que são apenas 10% no universo de 10 mil trabalhadores. Este número de 10% está mais ou menos ligado também com o número de 10%, que é a média global. O que significa que nós não estamos tão mal assim, mas também nós não estamos bem. Nós queremos sim que se aumente o número de senhoras na indústria mineira. Neste fórum nós estamos a ver que existem de facto algumas dificuldades de adaptação, mas dificuldades essas que são ultrapassadas com o tempo, mesmo devido ao fator força e resiliência que é muito característico das senhoras. O secretário de Estado para os Recursos Minerais entende que o Ministério tem feito ajustes para contratar cada vez mais mulheres e dar as devidas condições para evoluírem na carreira. O Executivo está, de facto, a fazer todos os possíveis para acolher o maior número de pessoas do género feminino, não é? Dar-lhes todas as possibilidades para evoluírem nas suas profissões e que são todas muito bem-vindas. Já de volta com as notícias, o ministro português das Finanças esteve no Palácio e foi recebido pelo Presidente da República. Um encontro dominado essencialmente por acertos no plano de cooperação entre os dois países. No final da reunião com o chefe de Estado, o ministro das Finanças de Portugal garantiu o alargamento para 2 mil milhões de euros, a linha de financiamento para projetos sociais em Angola. Portugal trouxe para Angola mais 500 milhões de euros, alargando para 2 mil milhões o financiamento português no país. Deste montante, 110 milhões vão servir para financiar a requalificação da Vila da Mushima. Estes tópicos estiveram no centro da audiência concedida pelo Presidente da República ao Ministro das Finanças de Portugal. Tive, pois, por isso, a oportunidade de transmitir que Portugal tomou a decisão de alargar a linha de crédito de 1,5 mil milhões de euros para 2 mil milhões de euros, para depois poder apoiar mais projetos de investimento a realizar aqui em Angola. O da Vila da Mushima está integrado precisamente nesta linha e o que se conseguiu fazer, e este dia simbólico, está publicado, aliás, no Diário da República em Portugal, hoje mesmo, a atribuição da garantia de Estado ao financiamento. Os contratos estão a ser assinados neste preciso momento que nós estamos a falar e vai permitir, o valor que está neste projeto em concreto é de cerca de 110 milhões de euros para o financiamento da Vila da Mushima. Fernando Medina esclareceu que esta é uma linha de financiamento permanente, com garantia soberana do Estado português. A linha de financiamento é uma linha permanente, é uma linha que tinha até agora 1,5 bilhões de euros, passará para 2 bilhões de euros e é uma linha que vai financiando projetos. O Estado angolano define a sua prioridade e define que pretende que determinado projeto seja apoiado por essa linha financeira
nós desenvolvemos, no fundo, toda essa tramitação e assegura-se o financiamento para esse projeto em concreto. Aqui no Palácio Presidencial, Fernando Medina conversou também com o chefe de Estado angolano sobre a visita do primeiro-ministro português ao nosso país. Sem avançar uma data concreta, o ministro das Finanças de Portugal avançou que a visita de António Costa terá como objetivo a concretização dos projetos. O objetivo também da minha visita foi enquadra-se também na preparação dessa visita, que tem, obviamente, na frente da concretização do programa de investimentos do Presidente João Lourenço, um aspecto muito importante. Em fevereiro, o primeiro-ministro português confirmou que visitaria Angola em junho deste ano. António Costa falava à saída da audiência concedida pelo presidente João Lourenço em Addis Abeba, na Etiópia, à margem da cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana. E esta audiência no Palácio foi antecedida pela assinatura de memorandos que reforçam o intercâmbio entre Angola e Portugal a vários níveis. São memorandos com intervenção voltada para os domínios das finanças públicas, do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo. Angola e Portugal assinaram hoje 12 importantes instrumentos de cooperação no domínio das finanças públicas. O objetivo de Portugal é apoiar mais projetos sociais no nosso país, como é o caso da requalificação da Vila da Mochima. O primeiro protocolo é referente à cooperação técnica para prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, enquanto que o segundo é sobre o contrato de financiamento da fase 1 do projeto de construção das infraestruturas da Vila da Mochima, localizada no município da Kisama. Conseguimos hoje dar um passo, 2 passos aliás, mas eu falarei de um, que se prende com uma assinatura muito importante pelo seu simbolismo e pelo seu caráter efetivo relativamente à requalificação da Vila da Mochima, que ontem tive a oportunidade de visitar, e a partir daí trabalharmos no sentido de termos melhores instrumentos ao dispor das empresas portuguesas para poderem melhor servirem a economia angolana. O protocolo assinado hoje pelos ministros das Finanças de Angola e Portugal vai contribuir para o melhoramento de serviços e a capacitação de técnicos angolanos, recorrendo à experiência de Portugal no domínio da gestão das finanças públicas. A assistência técnica também é igualmente importante para nós. O protocolo de cooperação que assinamos é para tirar partido da experiência da República Portuguesa em diferentes domínios no campo das finanças públicas e também no campo do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. De modo que não queremos só o dinheiro, também queremos o saber e contamos tirar o melhor partido do saber do Ministério das Finanças da República Portuguesa e de todos os nossos parceiros portugueses naquele que é um novo momento ainda melhor do que os anteriores da nossa cooperação. O titular da pasta das Finanças de Portugal realçou que as prioridades definidas pelo governo angolano são muito claras e muito bem compreendidas pela comunidade empresarial portuguesa. Quero também deixar uma segunda palavra de reconhecimento à forma muito clara como o governo angolano definiu as suas prioridades do ponto de vista do que há a fazer no capital humano, nas infraestruturas, na diversificação da base económica e afirmar-lhe que faremos com empenho, mas sobretudo com um grande gosto das empresas portuguesas e mais ainda do Estado português, aquilo que pudermos fazer, que estiver ao nosso alcance, para o mais rápido possível se possam concretizar os investimentos e os projetos que no fundo servirão o povo angolano. Teve início hoje a reunião da Comissão Mista entre Angola e o Brasil. Trata-se da 7ª sessão do encontro que visa o reforço da cooperação diplomática entre os dois países. Angola e o Brasil realizam a partir de hoje, em Brasília, a 7ª sessão da Comissão Mista para o aprofundamento das relações diplomáticas e de cooperação bilateral, que decorre até o dia 7 do corrente mês.
O ministro das Relações Exteriores, Tete Antônio, chefia a delegação angolana e chegou à capital brasileira nesta terça-feira, onde foi recebido pelo embaixador angolano Florencio Mariano da Conceição e Almeida e pelo secretário para a África e Médio Oriente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Kenneth da Nóbrega. Angola e o Brasil cooperam desde 11 de junho de 1980 com a assinatura do Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica. Como resultado desse acordo, os dois países desenvolveram a cooperação nas áreas da defesa, saúde, cultura, administração pública, formação profissional, educação, meio ambiente, desporto, estatística e agricultura. Angola e Brasil trabalham igualmente para o reforço e aprofundamento das relações no âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, com realce para os acordos de mobilidade, de facilitação de investimento e da dupla tributação. Pois, e na Guiné há médicos condenados por violação e morte de paciente. Um assunto em destaque na atualidade internacional. Quina. Realmente, já está cá connosco a Janete Meio-Dia, que vai desenvolver este e outros assuntos que fazem manchete no dia de hoje. Janete, como é que isto aconteceu? Boa noite, Quina e Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. É isto que vamos saber agora. 3 médicos na Guiné foram considerados culpados pela morte e violação de uma jovem paciente numa clínica privada em Conakry, capital do país. A decisão do tribunal resultou em penas de 15 anos de prisão para 2 dos acusados e 1 ano para um terceiro acusado. A vítima era uma mulher secretária de 25 anos que morreu depois de ter sido transferida para a Tunísia para receber tratamento médico depois de violada. Veja a seguir outras notas internacionais. 4 crianças de 5 e 7 anos foram mortas hoje por um homem numa creche em Blumenau, no estado de Santa Catarina, no Brasil. A autoridade da polícia da região disse que os outros 4 menores de 3 e 5 anos ficaram feridos no ataque perpetrado por um cidadão de 25 anos que invadiu a creche com um machado quando cerca de 40 crianças brincavam. O autor dos crimes entregou-se às autoridades que o encaminharam para a Polícia Civil. O governador do estado de Santa Catarina decretou luto oficial de 3 dias em respeito às vítimas do ataque à creche. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, alertou hoje a China para as implicações profundas de uma possível ajuda militar à Rússia na invasão à Ucrânia. Stoltenberg considerou que seria um erro histórico Pequim auxiliar o Kremlin. O secretário-geral da Aliança não especificou o tipo de consequências, mas disse que a China sabia o que aconteceria e voltou a criticar os asiáticos pela falta de condenação à invasão à Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron, que iniciou hoje uma visita à China, disse que aquele país asiático pode desempenhar um papel importante na guerra da Ucrânia devido ao estreito relacionamento de Pequim com a Rússia. Por isso, considerou o diálogo com a China essencial. Por 3 dias, o chefe de Estado francês vai estar na China, onde deverá conversar com seu homólogo chinês sobre a guerra na Ucrânia, bem como sobre as relações entre os dois países nos mais variados domínios. Os sindicalistas franceses disseram que continuarão a lutar contra o aumento da idade legal de aposentadoria. As declarações foram prestadas depois de os sindicatos terem tido uma reunião considerada fracassada com a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne. A governante disse que está aberta a novas negociações, mas que não desistirá da idade de aposentadoria. Na reunião aconteceu a primeira negociação entre o governo francês e os sindicalistas desde que a França passou a registrar vários protestos e greves contra a intenção do presidente Emmanuel Macron de aumentar a idade de reforma de 62 para 64. Mais de 400 migrantes, incluindo 30 crianças e 8 mulheres, foram resgatados de um barco nas águas do Largo de Malta durante uma operação que durou 11 horas. As pessoas resgatadas passaram 4 dias no mar, dos quais 2 sem comida ou água, depois de partirem do leste da Líbia, perto de Benghazi. Quina e Simeão, está tudo dito por hoje. Boa noite. Boa noite, Janete. Obrigada pelas tuas informações. Estamos juntos, Janete. E passamos para a saúde. Falamos concretamente do autismo. No país é cada vez maior o número de pessoas que padecem do problema. E que sofrem ainda mais com o preconceito.
O tratamento menos digno que recebem das outras pessoas. Acompanhe a reportagem da Manuela Costa. Descobri por ajuda de uma amiga da minha irmã, porque ele fechava muito os braços, as mãos. Discriminação e rejeição são dois grandes desafios enfrentados por pessoas portadoras de autismo. Muitas vezes, a aceitação até mesmo dos próprios pais não tem sido um processo fácil, como conta esta mãe que descobriu o problema do filho após os 3 anos de idade. Muito difícil. É para quem está na chuva mesmo para se molhar. E o meu é muito imperativo, ele não para. Nem tempo te dá como mãe para você comer. Você vê, chega em casa, dá vontade de desistir de trabalhar, mas eu sou mãe, sou pai, sozinha. Cuido dele sozinha. Com esta outra mãe, a história não foi diferente. Elas clamam por mais apoio e intervenção do Estado, já que as consultas para esses casos são de alto custo. Sem apoio é mais complicado ainda, porque há aqueles momentos em que temos as famílias para nos apoiar, mas eu não tenho isso. Por cada sessão no privado cobram 30 mil kwanzas. Quer dizer, e só são 2 horas. Quer dizer que se for com as 2 crianças, são 60 mil kwanzas que eu tenho que pagar. E por 2 horas não me ajuda em nada. Eu descobri aproximadamente com 6 aninhos, porque aos 2 aninhos ela já começou a me mostrar comportamentos assim fora do normal. Ela gritava muito, atirava-se no chão, arranhava-se. Era muito imperativa mesmo, um comportamento fora do normal. Menos preconceito, mais inclusão. Menos preconceito, mais inclusão. É o pedido dos pais e da Associação Angolana de Apoio a Pessoas Autistas que marcharam recentemente em Luanda, pelos milhares de casos conhecidos e desconhecidos existentes no país. Os dados da Pegada, Associação de Apoio a Pessoas com Autismo, mostram que em Angola, 550 mil pessoas, entre crianças, adultos e adolescentes, são autistas. Um número que a associação acredita ser maior, já que muitos casos não são relatados na instituição. O número é significativo. E é todo esse grupo dessas pessoas com esse tipo de deficiência estão em casa e muitas vezes acorrentadas de forma desumana. Então nós queremos prestar serviço de forma a dar dignidade a essas pessoas. O problema que afeta a vida de pessoas de todas as idades, classes sociais, género e raças é conhecido como distúrbio de neurodesenvolvimento, caracterizado por desenvolvimento atípico, que inclui manifestações comportamentais, déficit na comunicação e na interação social e outras ações repetitivas e até estereotipadas. Essa especialista em ensino especial diz ser uma realidade muito presente no seio das famílias angolanas, mas que por falta de informação chega a ser estigmatizada. Os pais que têm filhos autistas primeiro devem ter informações, receber informação. Por exemplo, eu sou professora, mas sou mãe especial. A minha filha também é autista. E eu hoje vejo que tem muita coisa que a minha filha deveria aprender antes, que ela não aprendeu porque eu não sabia. A Organização das Nações Unidas estima que, pelo mundo, mais de 70 milhões de pessoas são autistas, onde os meninos estão em maior percentagem, tendo uma relação de 4 meninos para uma menina com autismo. E continuamos no calor da celebração dos 21 anos de paz efetiva. E olhar sobre os ganhos e perspectivas para um futuro melhor. Vamos ver o que pensa a população na província da Huila. Os huilanos consideram que os setores de saúde e educação são os que mais ganhos registaram nestes 21 anos de paz no país. Para os nossos entrevistados, com mais escolas e hospitais, aumentou a oferta para a formação dos jovens e também para cuidados de saúde. Desde o momento em que nós ganhamos a paz, mudou o nosso país, nós ganhamos estradas, nós ganhamos hospitais, os jovens começaram a sonhar. Hoje em dia a população consegue circular à vontade de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, e assim como também a nível de infraestrutura, o nosso país cresceu de que maneira? E os líderes religiosos da província da Huila falam igualmente de ganhos consideráveis em vários setores da vida do país nestes 21 anos de paz. Para falarmos da paz, temos que nos lembrar que a paz vem de Deus.
Jesus sempre, quando entrasse a um lugar, ele dizia: a paz seja convosco. Desde que nós alcançamos a paz, a 4 de abril de 2002, nós podemos observar as estradas. Se nós vermos o Lubango de ontem, o Lubango de hoje é diferente, é a paz. Se observarmos a centralidade que nós temos da Quilemba, é a paz. Se observarmos o comboio que circula de Benguela até Luau, até Congo Democrático, é a paz. E não só, nós podemos percorrer Angola inteira, a qualquer hora do dia, e não temos mais problema nenhum. Portanto, esta mobilidade de pessoas e bens é um ganho da paz. Como preservar a paz? Todos nós somos chamados a fazê-lo. Este não é só o problema do governo, não é só o problema das igrejas, é um problema de todos nós. Cada um no seu canto, do seu jeito, faça alguma coisa. A paz não é só calar das armas. Nós agora precisamos de calar a pobreza. Hoje em dia discute-se muito fortemente a capacidade daqueles que estão a construir essa paz da cidade, a paz da periferia, a paz das comunidades. Como é que ela está sendo feita? Uma paz sem justiça também é uma paz precária, porque é uma paz de risco. Giração Jornal e nesta terceira e última parte cruzamos Cabinda, falamos da juventude. A juventude que apresentou às autoridades locais uma lista de preocupações que, na opinião desta, deve merecer prioridade do plano de resolução do Governo. Juventude em Cabinda pede ao Governo maior apoio na resolução dos principais problemas que enfrenta esta camada social. Segundo os jovens, a questão do emprego, habitação, formação e oportunidade de crédito para pequenos negócios constam do leque das preocupações. Estas e outras inquietações foram apresentadas pelos jovens durante a abertura das atividades que visam saudar o Abril Jovem 2023. Carecemos de muitos problemas, precisamos da intervenção direta do Executivo e o nosso apelo aqui é, mais uma vez, pedirmos ao Executivo local de forma que olhe mesmo pelos assuntos, pelos problemas que enfermam a nossa juventude, porque nós precisamos. O jovem, para não se desviar em alguns caminhos não abonatórios, estarem atentos, estudar e aprender para possamos ajudar esse nosso lindo país que é Angola. As atividades planificadas, elas têm uma repercussão social e educativa para a nossa juventude, mas também refletir a vida da juventude enquanto jovens de Angola. O secretário adjunto do CPJ Cabinda, Isaac Quiano, disse que a organização continua a interceder junto ao governo na resolução dos problemas da juventude. Nosso conselho estaremos aqui para sempre continuarmos a trabalhar em prol da juventude no sentido de buscar essas soluções por parte do Executivo. Miguel de Oliveira, vice-governador de Cabinda, assegurou que a prioridade do Executivo consiste em atender às necessidades das populações, sobretudo da juventude. Temos consciência que as exigências atuais são várias jovens, mas o Executivo tem planos bem gizados e projetos em curso para mitigar os problemas que esta franja vive, com destaque para habitação, emprego, formação, bem como a ocupação de tempos livres. Jovens em Cabinda pedem ao governo a resolver os principais problemas que afetam esta camada social. É sempre um prazer estar consigo, já sabe, voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora.